Na ausência de Jorge Jesus, quem você contrataria? Essa eu vou começar com o Franciel. Cara, eu vou de Sampaoli porque, apesar de que, como disse bem o Galvão Bueno hoje à tarde, o Sampaoli, a não ser aquela passagem pelo Chile, ele não ganhou mais nada na vida, ele não tem título nenhum. Onde ele chegou, ele arrumou confusão com algum jogador ou com a diretoria por pedir reforços, por pedir isso, por pedir aquilo. O Sampaoli tem mais um jeito enérgico de ser, estilo Jorge Jesus. Gosto do jogo do Sampaoli. Quando ele foi técnico do Atlético Mineiro e do Santos, eu gostava do estilo do time jogar, apesar de às vezes não dar resultado, mas às vezes dava e dava muito bem. Era o Fernando Diniz no começo, ganhava de 8-0, depois perdia de 7. Ia e não ia. Mas assim, eu escolho o Sampaoli porque eu acho que, cara, uma hora vai ter que dar certo esse cara, porque ele era um seleção argentina, um técnico, exatamente, era uma promessa e não deu certo. Eu acho que pode ser, assim como foi o Jorge Jesus. Todo mundo vai falar, não, mas Jorge Jesus foi campeão lá no Benfica, foi campeão lá na Grécia, foi campeão... Rapaz, o Jorge Jesus chegou aqui, ninguém nem sabia quem era esse homem, cara. Foi depois do Flamengo foi só fracasso, tá? É. Ricardo. Bom, antes de proferir o voto aí, o Sampaoli, nosso segundo Jorge, né? É bem que isso que tu falou, ele é um cara, sempre foi um cara promissor, merece ter um título de expressão na carreira aqui, não que as Copas Américas que ele ganhou não tenham sido, foram, mas eu me refiro a clubes. Ele sempre montou bons times, né? A gente conversava sobre isso aqui no bastidor. Só que ele saía porque brigava com diretoria, com jogador, com Deus e o mundo, e sobrava aquele timaço na mão de outro, que os caras levantavam o caneco. Mas ele é um bom estrategista, é um bom montador de elenco, só resta para o Sampaoli agora ter uma cabeça um pouquinho mais no lugar, um pouquinho mais de serenidade. Se ele chega a ganhar a confiança dos jogadores, ele faz um excelente trabalho. Mais de serenidade, eu acho que ele pode vir a dar certo nesse elenco do Flamengo. Quanto ao Sampaoli, eu concordo com os meus amigos, vocês têm razão. O Sampaoli é um excelente cara para montar times. O time do Atlético Mineiro, que foi campeão de tudo no ano seguinte com o Cuca, foi o Sampaoli que montou. O time do Santos, que foi vice da Libertadores contra o Palmeiras, foi o Sampaoli que montou. O Sampaoli foi vice-campeão no ano do Jorge Jesus. Ele ia ter a melhor campanha do brasileiro se não fosse o Jorge Jesus com o Flamengo tendo a melhor campanha. O Sampaoli chegou lá na França, pegou o Olympique de Marseille, que há tempos não chegava na Champions, e chegou na Champions. O problema do Sampaoli é que ele monta o time, ele monta o grupo, ele está o melhor do atleta, mas no final briga. Então o problema dele é temperamento. E o nosso problema hoje no Flamengo, o maior problema é o temperamento também em gestão de grupo. É uma escolha difícil, mas eu fico com o Sampaoli. Já li o livro do Sampaoli e ele fala no livro dele uma coisa que é totalmente diferente do Vitor Pereira, que é a questão do seguinte: a gente aproveita o jogador dentro da característica dele, não do que a gente pensa como futebol. O jogador tem que ser aproveitado dentro da sua própria característica. Esse é o maior erro do Vitor Pereira.